chegaram para participar e assistir à palestra que segue, e espero que os participantes nos workshops tenham retemperado as forças, porque sei que foi de ficar mesmo de língua de fora. Eu já anunciei os convidados no início, na abertura do encontro. Obrigado por terem vindo. E então irá iniciar a sua intervenção, a sua palestra, o Sr. Professor Dr. António Ricardo Mira, professor na Universidade de Évora e amigo desta escola. Portanto, é conselheiro no Conselho Geral deste agrupamento e, muito gentilmente, cedeu tempo da sua atividade para estar aqui conosco. Obrigado, e então vou deixar o Sr. Professor Ricardo Mira. Obrigado, diretor. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Cumprimento-vos com muita estima pessoal e também com muita estima profissional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, pura e simplesmente, que eu gosto muito de professores e gosto muito de professoras. Eu abro normalmente, quando falo para um grupo, uma exceção para cumprimentar os alunos. Até porque é dos alunos que todos nós, professores, viemos. E cumprimentar os alunos, sobretudo aqueles, e esta é uma ideia um pouco romântica que eu tenho, aqueles que foram alguma vez meus alunos. E eu sei que estão nesta sala. E, portanto, para eles um cumprimento especial. Pediram-me para eu vir e pediram-me para eu vir falar-vos durante 30 minutos. Fiquei entusiasmado, mas muito preocupado. Meti-me a cunha e concederam-me um tempo superior. Psicologicamente eu estou a funcionar para 1 hora, mas vou ver se consigo acelerar para demorar menos tempo. Mas tenho aqui um relógio que eu vou pôr a controlar a minha intervenção, exatamente para de vez em quando dar por ali uma olhadela. Eu aceitei com muito gosto vir trabalhar aqui um pouco convosco, porque eu reputo muito importante o trabalho que estão a fazer, que é um trabalho com vista ao sucesso educativo. E eu pensei, sucesso educativo ou qualquer coisa que nós profissionalmente queiramos fazer na nossa vida, particular ou profissional, tem a ver seguramente com a questão da comunicação. Ou seja, eu não sei se é possível alguém chegar a um objetivo, e então este é um objetivo tão nobre de proporcionar, de colaborar no sucesso educativo, sem dominar a comunicação. Nós comunicamos, mas muitas vezes, sobretudo porque a comunicação humana é ancestral e, portanto, sobretudo a comunicação não verbal é primitiva, é arcaica, acontece que muitas vezes estamos a comunicar sem ter consciência daquilo que estamos a fazer nessa comunicação e às vezes as coisas correm mal. Ou se não correm mal, poderiam correr um bocadinho melhor. Eu vou começar por fazer um enquadramento do que é a comunicação, depois do que é a comunicação não verbal, dentro da comunicação não verbal falar um pouco do que é a linguagem do corpo e depois vou-me fixar num fenómeno que é o do rapport, daqui a pouco já explico o que é, e finalmente aterrar mesmo naquilo que aqui está escrito em amarelo, no espelhamento. É um fenómeno bastante interessante que todos fazemos, já vamos ver daqui a pouco, e que muitas vezes é decisivo na nossa relação com o outro. Bom, então, eu começo exatamente por focar este conceito de comunicação numa coisa que me parece bastante interessante, que é nas emoções e nos sentimentos. Sendo assim, eu fico por em comum e que também significa fazer comunidade. Tudo isto é um sentido etimológico da palavra, deste comunicar. Então, vamos ver
Eu escolhi isto porquê? Porque de facto quer centrar, repito, a nossa atenção neste fenómeno que é o das emoções e dos sentimentos. Avançando, eu quis servir-me de outras definições, digamos assim, para poder ainda situar melhor a minha intervenção. E então eu fui buscar ao castelhano comunicar-se, porque é a expressão que é utilizada e que tem este significado, fazer o outro participante do que se tem. Vocês estão a ver a dimensão que tem este significado para esta palavra, para a comunicação. Também trouxe outro, na mesma linha, temos aqui o autor, é uma arte. Comunicar é uma arte, porque tem um fator emotivo muito evidente, característico das artes. Digamos que, quando alguém comunica com alguém, seguramente que há de ter arte a fazer. E isto porquê? Porque aquilo que diz, aquilo que comunica, há de vir cheio de sentimento e de emoção, da mesma maneira que as outras artes vêm cheias disso. Não quis ficar sem pertencer a este grupo e eu próprio costumo dizer que a comunicação, o comunicar, é um ato altruísta. E eu explico porquê. Porque é que eu entendo assim. Porque, por exemplo, neste momento em que eu estou aqui a comunicar para esta plateia que está com uma atenção extraordinária e desde já vos agradeço, porque isso me faz vibrar, põe as emoções e os sentimentos a funcionar em benefício desta comunicação, estava eu dizendo que, neste momento em que eu estou a comunicar para vocês, quem é o mais importante são vocês. Então, este é um ato altruísta. Eu não estou preocupado comigo, a não ser porque estou preocupado convosco. Porque se a coisa não sair bem, quem vai ficar frustrado, quem vai ficar aborrecido, quem não vai aprender absolutamente nenhuma, são os receptores aos quais eu me dirijo. E é nesse, depois, se falarem para mim, eu lá que tivéssemos um bocadinho de tempo para debate, se falassem para mim, claro, esperaria que fossem altruístas ao ponto de estarem preocupados comigo quando comigo comunicassem. E neste sentido, ainda que haja aqui sempre uma dialética de poder e submissão, porque, por exemplo, neste momento eu estou a utilizar a comunicação e é dizer, estou a utilizar a palavra, mas eu iria logo contradizer-me, porque eu estou a utilizar a palavra, mas muito mais coisas do que a palavra. E até vos direi que, eventualmente, a palavra é o menos importante nisto que eu vos estou a dizer. Daqui a pouco, talvez, possam chegar a esta conclusão. Então, avançando um pouco, eu tenho ali, vou ver rapidamente convosco, os seres humanos comunicam digital e analogicamente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer aquilo que eu estava a dizer-vos há bocadinho, que eu estou a falar para vocês, mas, de facto, esse não é o único meio que eu estou a utilizar para partilhar, para pôr coisas em comum. Fundamentalmente, o que está aqui a existir é uma outra linguagem que completa as minhas palavras, que lhe é complementar, que sublinha aquilo que eu estou a dizer, etc, etc. E isso tem a ver com a comunicação analógica. O que é a comunicação analógica? No fundo, voltando um bocadinho atrás, a digital tem a ver com a palavra e a analógica tem a ver com a comunicação não verbal. Já agora, então, quando a gente fala da comunicação digital, nós estamos a falar, e lembra-se agora um bocadinho da gramática, nós estamos a falar de uma comunicação que é muito complexa, poderosa, mas não tem todo o significado, que é a palavra. Tanto que, às vezes, dizemos, eu não sou capaz de exprimir isso por palavras. E porquê é que não sou capaz? Porque as palavras têm uma falta de semântica extraordinária. Ainda que a sintaxe, mais uma vez, gramática aqui, a sintaxe é poderosíssima. Relativamente à linguagem analógica, ela é ao contrário. Ou seja, ela tem uma semântica enorme, enorme, enorme. Se eu neste momento vos fosse perguntar o que é que pensam a meu respeito, diriam imensas coisas. Coisas que eu não vos disse. E seguramente iriam dizer coisas que batem certo. Então, eu não vos disse com palavras. Disse-vos, e que estou a continuar a dizer, com o meu próprio corpo.
E o meu próprio corpo são as posturas, são os gestos, é até a maneira como eu estou vestido, é até a cor que eu utilizo, no fato que escolhi, etc, etc. Aliás, estamos sempre a emitir sinais, sempre a descodificar sinais, nomeadamente esta sala. Esta sala que tem cadeiras de várias cores, que tem paredes forradas a madeira, estamos num anfiteatro, quer dizer, todos estes elementos são elementos que estão constantemente a comunicar-nos sentidos. Avançando, então, a comunicação não verbal são emissões de signos ativos ou passivos. Por exemplo, se eu vos disser assim, olhem para ali, então isto é ativo, mas foi um gesto que eu fiz com a mão. Mas há aqui outros que são passivos. Quando há bocado falei na cor do meu fato, ele é passivo, no sentido em que está aqui, permanece aqui, todos veem, mas não está ativo da mesma maneira que o gesto está. Avançando, então, constitui ou não comportamento através dos sistemas não léxicos, ou seja, que não são pela palavra, são sim somáticos, têm a ver com o corpo, com os objetos. Ora, os objetos que eu tenho aqui, que eu dispus desta maneira, etc, etc. E ambientais, contidos numa cultura individualmente ou mesmo interpenetrando-se, funcionando os dois ao mesmo tempo. Ora, só para vos chocar um bocadinho, não sei se vou ser capaz, a comunicação normal entre duas pessoas tem uma componente verbal e essa componente verbal é menos de 35%. As componentes não verbais nessa comunicação entre pessoas atingem mais de 65%. Portanto, estão a ver que dizemos muito mais com o corpo do que propriamente com as palavras. Este foi o primeiro estudioso da comunicação não verbal. Há mesmo uma francesa, uma autora francesa, que diz que mais de 75% da nossa comunicação é não verbal. Há uma regra que as pessoas conhecem, que é a regra do 7-38-55. Há até quem lhe chama a regra dos 3 Vs. E porquê dos 3 Vs? Porque 7% é para o verbal, 38% para o vocal e 55% para o visual. Mas, agora dizem-me assim, mas está a contradizer-se, então há bocado era de uma maneira diferente. Não estou a contradizer-me, porquê? Porque estas percentagens que aqui estão têm a ver com isto. Quando as pessoas estão umas com as outras a falar de sentimentos e a falar de atitudes. Então, nessa altura, dispara a percentagem. Se nós virmos que estas palavras são 7% e os 38% são os elementos prosódicos da linguagem. O que é isto? Aqueles que são da área das letras, é isso mais presente. É, de facto, a entoação, o ritmo, as pausas da própria voz. Para percebermos melhor. Trata-se, por exemplo, quando se fala e se vê que uma pessoa está zangada, há ali uma transformação do volume, do ritmo, das pausas, etc. Pronto. Quando ela não está zangada, falará de outra maneira. E aqui, assim, depois a linguagem não verbal, ou seja, desculpem, corporal, 55%. Somando isto tudo e depois diminuindo, ficam 7% só da nossa linguagem. Só para verem como o ser humano, ao longo dos séculos, vai sentindo isto, mas não o diz, desculpem, vai sentindo isto, mas os estudos só começam a ser feitos da comunicação não verbal, só começam a ser feitos nos anos 50 e, portanto, estão a ver que é uma coisa com 60 anos, uma ciência com 60 anos. Marco Aurélio, imperador romano, 180 anos depois de Cristo, ele dizia: os deuses deram a fala aos seres humanos para que estes pudessem ocultar os seus pensamentos. Já estão a ver que este imperador tinha sentido que não era capaz de mentir com o corpo, desculpem, que era capaz de mentir com as palavras, mas não eram capazes de mentir com o corpo. Porquê? Porque eu posso estar, e há bocado disse coisas, gosto muito de professores, se eu por acaso não gostar e não gostasse e estivesse a fazer teatro, vocês descobriam logo.
mesmo que eu quisesse. Aqui o imperador, na altura, não disse foi uma coisa, porque, de facto, isto não é verdade para todo o corpo. Há, de facto, partes do nosso corpo que mentem ou nos possibilitam mentir muito mais do que outras partes. Por exemplo, e agora não podíamos ir por aí, senão já não acabávamos. O rosto é o maior mentiroso social. É com a cara que mais mentimos. A gente ri-se, faz um sorriso e, para mostrar simpatia pela outra pessoa, pode estar a ocultar exatamente uma antipatia. De qualquer maneira, é só agora uma deixazinha, para não cair numa asneira. É que os sentimentos vêm ao corpo e manifestam-se em segundos ou em milésimos de segundos. Portanto, quando vocês querem saber se o sorriso é um sorriso autêntico, se ele demorar mais tempo, ele não será verdadeiro. Portanto, vejam lá as coisas que eu sei. A comunicação não verbal. Como já viram, a comunicação... Olha, já agora, todos damos aulas, há momentos da comunicação de um professor em que acontece exatamente o que aconteceu agora, que não é indisciplina. Toda a gente estava a vibrar com esta noção e com tudo o que acontece e de terem sabido isto. Portanto, quem está a falar, neste caso, eu, ou vocês depois, enquanto professores, só têm que fazer uma coisa, dar tempo ao tempo, calma-se, os miúdos falam, dizem coisas e a gente volta outra vez, a pegar na meada. Que é o que eu vou fazer agora. Linguagem corporal, então, dentro da comunicação não verbal. Reparem que esta é só uma fatia que eu escolhi. Porque comunicação não verbal são muitas mais as coisas que são comunicação não verbal. Portanto, o que eu aqui escolhi foi a linguagem do corpo, e mesmo dentro da linguagem do corpo, eu escolhi o rapport, já tem aqui uma tradução do francês, e depois, particularmente, dentro do rapport, escolhi o espelhamento, ou compassamento. Então, o que é o rapport? Do meu ponto de vista, digamos que é um momento de comunicação plena. Quando a gente chega a estar em sintonia, porque traduzimos isso por sintonia, quando estamos em sintonia com o outro. Daqui a pouco já vamos dar alguns exemplos e percebem quando é que estamos em sintonia. É um processo pelo qual se estabelece e mantém, é importante, estabelece e mantém, mas também para se manter temos que alimentar esse rapport. Então, uma relação de confiança mútua, nenhum professor ensina nada a ninguém, nem faz evoluir, se não houver esta confiança mútua e compreensão entre duas ou mais pessoas. Capacidade para gerar respostas de outra pessoa. Também há uma capacidade que temos de gerar respostas. Já estou encantado, um bocadinho encantado, se calhar isto é um bocadinho narcisismo, mas já estou um bocadinho encantado com a vossa resposta da bocado. Portanto, quando toda a gente estava a comportar-se mal, estavam a comportar-se muito bem. Porquê? Porque estavam a dar-nos respostas fruto do meu estímulo, ou dos meus estímulos. Então, eu agora vou dar-vos algumas pistas para que percebam como é que a gente pode conseguir ou não o rapport. Portanto, digamos, esse momento, deixem-me dizer assim, de transe da comunicação, que é quando se está em rapport. Como é que a gente consegue lá chegar através do espelhamento? Porque chega-se lá também de outras maneiras. Ver até que ponto é que esse espelhamento depois também é importante manter para que se mantenha esse rapport. Continuando, então. Queria-vos dizer esta. E já estava esquecido. É que há um neurónio espelho, diz assim, mas de facto não é só um. São vários, muitos. Mas há um neurónio espelho que desencadeia a componente responsável pelo reconhecimento de rostos e expressões e provoca uma reação instantânea de espelhamento. Vou dar-vos um exemplo. Bom, mas antes ainda vou dizer outra coisa. Portanto, esta é uma capacidade humana. Somos nós, seres humanos, que na presença de outros seres humanos somos capazes de reagir espelhando-nos como se o outro fosse o nosso espelho. E por isso aquela imagem, ao princípio, que eu tinha ali um espelhamento. Bom,
Então, nós automaticamente começamos a espelhar o outro que é nosso semelhante. E fazemos isso automaticamente. Automaticamente, mas também já podemos fazer com uma certa intenção quando a gente conhece as coisas. Mas automaticamente isso faz. Vou dar um exemplo. Já repararam, e se logo me baterem as palmas vão ver. Já repararam que às vezes as pessoas vêm a falar, ou vêm tocar qualquer coisa, ou vêm a e toda a gente bate palmas. E o próprio, o que é que faz? Começa também a bater palmas. Mas o que é que ele tem de bater palmas? Ele não tem que bater palmas a si próprio. Então, o que é que está aqui a acontecer? É exatamente este fenómeno do tal neurônio espelho. É que a gente, por mimetismo, acabamos por fazer a mesma coisa. Reparem que isto também é bom para vocês que trabalham com algumas crianças com necessidades educativas especiais. Às vezes também é bom a gente conhecer estas coisas. Porquê? Porque, por exemplo, se eu quiser acalmar a respiração de uma criança, eu ponho a mão dele no meu peito e agora tenta lá. Vá ao mesmo tempo. Vá como se nós fôssemos só um. E, portanto, regula-se a respiração de alguém através desse processo de espelhamento. Então, outra, para perceber também, este automatismo é, outro exemplo, se eu começar a abrir a boca, desata tudo a abrir a boca. Tudo não. Alguns sim. Os primeiros, uns segundos, uns terceiros, e às tantas está quase toda a gente a abrir a boca. Já agora ficam mais com esta dica. As pessoas que nestas circunstâncias esperam abrindo a boca, em primeiro lugar, e são normalmente as pessoas que são mais capazes, que têm mais poder de comunicação e outro poder de compreensão, de empatia. Agora, por favor, não comecem a raciocinar. Agora, por favor, não comecem a raciocinar desta maneira. Aquele não abriu a boca, portanto ele não é empático e ele também não é comunicador. Bom, então, estão a ver, é que esta coisa da comunicação não verbal, e para ninguém cair em erros graves, eu quero dizer-vos uma coisa. Para nós que estudamos a comunicação não verbal e temos alguma habilidade em descodificar, há uma regra que é básica. Eu sinto que há uma manifestação do corpo que me indica provavelmente que aquela pessoa é desta maneira ou está desta maneira. A seguir, para começar a ter mais segurança, eu tenho que ir à procura de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta manifestação para me poder aproximar da realidade. Portanto, não é por... Esta foi gira. É malabarismo, não dou nada. Vamos dizer, se não tinha apanhado nada. Então, como estão a ver, não podemos tirar, são indícios, mas temos que ter algum cuidado porque também não podemos estar a pensar que a pessoa está a abrir a boca porque está com sono. Às vezes é porque quer raciocinar mais e precisa de mais oxigênio. Bom, mão esquerda deste senhor que pega no copo, mão esquerda daquela senhora que pega no copo. Estão os dois a fazer o quê? A espelhar parcialmente. Esquerda com esquerda, direita com direita, parcial. Aqui, querem ver? Mas atenção, o que eu vos peço é que consigam transpor, foi assim que eu fiz sempre toda a minha vida. As coisas teóricas a mim só me servem para eu melhorar a minha prática. Eu só preciso de saber isto se eu for capaz de utilizar. Porque só por puro exercício intelectual, sim, também os tenho, mas não me faz grande falta. Portanto, a gente precisa de conhecer isto para depois transpor, para integrarmos em nós próprios. Para depois podermos fazer alguma coisa em benefício nosso e do outro. Então, o que eu estava a querer dizer é que vejam se conseguem pôr estas coisas na vossa cabeça e na vossa prática. Alguns trabalham com miúdos deste tipo, com estas necessidades, e aqui temos um espelhamento. Olhem para cá, lindo. Braço direito, braço esquerdo e braço esquerdo. Os dois, na cabeça. Viram? Então o que é que está ali a acontecer? Está de facto a haver aquilo, o tal rapport. Então estão criadas condições para haver comunicação e provavelmente para haver aprendizagem. Sim? Sim. Bom, então vamos ver mais. Olhem agora.
Também podem ter que trabalhar assim. Então, olha, perna esquerda, este braço esquerdo em cima da esquerda e este braço esquerdo em cima da esquerda. E assim estão os dois a fazer um puzzle. Certo? Agora dizem-me assim, até se o professor ou aquela psicoterapeuta ou terapeuta que está a fazer aquele jogo não estivesse assim naquela posição, era capaz de dar resultado. Mas digo-vos, sinceramente, que acho que assim dá muito mais. E porquê? Porque a gente ainda por cima não tem consciência do espelhamento. E quando as coisas entram no subconsciente, são muito mais avassaladoras. Ou seja, sente-se, a pessoa até se sente bem, e depois se lhe perguntar, então, porquê é que te sentiste bem com aquele terapeuta? Ela não vai dizer que tu estava a espelhar comigo. É evidente que não. Pronto. Mas a gente às vezes também precisa de ter uma boa consciência e pensar assim, mas porquê é que os alunos comigo não estão a funcionar e funcionam com o outro? Eu pergunto muitas vezes assim, né? Até porque faço formação de professores e isso é importante pensarmos. Olha agora estes, estão quase a marcar casamento. Braço direito, braço esquerdo. Vá, ajudem-me. Braço direito, braço esquerdo. Perna esquerda, perna direita. Estão a ver? Então, espelhamento quê? Espelhamento completo. Quando há espelhamento completo, existe um maior rapport entre as pessoas. Agora, avançando, aqui está uma situação de professor e de alunos. É para estas coisas que eu chamo a vossa atenção. É que, repara, este aluno quer falar com este professor. Está aqui com uma pastinha, o professor por acaso tinha uma pastinha e pô-la ali na mesma posição. Ele tem caneta para escrever. O professor não tem, mas mesmo assim tem o braço na mesma posição. E, portanto, faz um espelhamento e anda a reparar como é tão bom quando a gente, sem estar a pensar nestas coisas teoricamente, se dá conta, de repente, agora vão passar a lembrar-se destas coisas, vocês de repente veem que o outro está a espelhar e percebem porque é que gostam tanto de falar com ele. Quando eu vou a um guichê de um serviço público, é um tormento. Porque eu sei que não vão espelhar comigo. E depois ainda me fazem uma coisa pior. É que não deixam que eu espelhe com ela. Portanto, estou a ver a desgraça. Bom, então, o que é que se pode alcançar com o espelhamento? Eu agora passo um pouco depressa, mas isto é fácil de entender. Estabelecer vínculo de empatia, de compreensão com o outro. Criar confiança mútua. Se não há confiança mútua, não há avanço, não há progresso nas aprendizagens. Fazer sentir que há um forte laço com o outro. Fazer o outro experimentar uma sensação de segurança. Nada melhor. Nada melhor até na nossa vida particular. Sim ou não? Isto é uma experiência comum. Somos todos humanos. Fazer sentir o outro que é considerado por nós. Olha, se eu estou, de facto, a falar para esta senhora e espelho com ela e vos deixo todos aí não sei aonde, daqui a pouco eu já não tenho ninguém comigo. Ando a reparar, daqui a pouco já lá chegamos, mas ando a reparar quanto tempo é que eu estou sem olhar para cada um de vocês. É por isso que eu não acredito muito naquela história de eu tenho uma turma muito grande, não se consegue trabalhar. Então, faça o rapport, depois do rapport estar feito, veja lá se não consegue. Porque, de facto, quando há esse rapport, tanto faz serem 50 pessoas como 4. Já estive a falar com a doutora Isabel Gomes sobre este assunto, os dois sozinhos. Ela estava tão bem comportada como vocês todos estão. Portanto, estão a ver. E ela é só uma e aqui estamos 50, provavelmente. Depois, mostrar interesse pela outra pessoa. Pois, só assim é que mostramos interesse pela outra pessoa. Mostrar que me transfiro do meu mundo para o mundo do outro. E quando a gente pode experimentar isto, não só como emissores como receptores, é de uma felicidade enorme. Mostrar receptividade ao outro, aprender mais sobre o outro, aprender mais sobre mim próprio, sobre si próprio. Agora, quando chegar a casa, eu emendo sobre si próprio. Acho que fica melhor. Cada um. Depois, ajudar a realizar os nossos objetivos e metas.
Porque se não tivermos esta garantia à partida, não chegamos lá. Sou capaz de vos jurar. Tenho alguma experiência, provavelmente vocês já viram isso, na minha aparência de homem velho. Vamos agora ver aqui algumas formas de espelhamento para depois conseguirem fazer. Se a gente se encontrar mais alguma vez, ou antes, se a gente nunca mais se desencontrar, um dia poderei, porque eu estou na ideia romântica que estamos a estabelecer rapport, estão a perceber? E, portanto, se nós nos encontrarmos mais alguma vez assim, eu hei de perguntar-vos se já sentiram, se já conseguiram fazer. Daqui a pouco dou-vos mais umas dicas. Vamos lá avançar. Eu estou a portar muito bem. Só gastei ainda 28 minutos. E tenho o tempo psicológico de 1 hora. Não, que eu gostava muito era de ouvir uma ou duas perguntas vossas. Bom, então vamos lá ver uma maneira de fazer esse escolhimento. Então, é fazer isto. Refletir a postura do outro, nós próprios. Reparem, aqui, este menino que fala com esta senhora será uma educadora, ele, ou é a mãe, seja quem for, tem a cabeça para um lado e a mãe para o mesmo lado. Inclina para o mesmo lado. Também não fazia mal, porque há um espelhamento que se chama espelhamento cruzado. Não fazia mal nenhum que ela estivesse com a cabeça para o outro lado. O que interessava ali é a posição da cabeça. As mulheres, para encanto dos homens, têm de facto esta grande capacidade. Quando a conversa lhes está a agradar, é lindo de ver. Aquilo parece que tem uma mola estragada. Portanto, essa é uma outra forma de espelhamento. Olha, aqui numa outra situação de ensino-aprendizagem. Olha para aqui, traçando uma linha, e agora aqui outra na cabeça. 2 linhas paralelas, estão a ver? Também um espelhamento. Outra forma, é refletir os movimentos do interlocutor. Das mãos, dos braços, dos pés, das pernas, dos olhos. Então, vamos ver aqui, por exemplo, isto, em que o professor ou fez e os alunos repetiram, ou então os alunos fizeram e o professor fez também. Ótimo. Nada melhor, muitas vezes, para acalmar as tensões, que é fazer exatamente isto. Que é a gente ir ao encontro dos alunos e espelhar com eles. É evidente que, às vezes, também temos nós que fazer uma outra coisa, que é de estimular esse rapport. Como, por exemplo, às vezes dá muita impressão, porque eu vejo os professores, normalmente as professoras, gritam como cantoras de ópera. Aí, essas pessoas terão que fazer uma coisa, que é provocar nos alunos um espelhamento. Em vez de gritarem como eles, e aí seria o espelhamento com eles, agora vocês vão contradizer, vamos contradizer, que é baixar nós a nossa voz, até passar um corretivo, mas desta forma mais tênue, mais compassada, não gritada. Até porque, reparem uma coisa, as vozes, cá está a tal prosódia, as vozes agudas são euforizantes, ao passo que as notas graves são calmantes. É por isso que há um programa de rádio que todos nós conhecemos, dá uma quantidade de tempos, e que se chama Oceano Pacífico. E também reparem uma coisa, as pais meninas que leiam os telejornais, começando nas Dito Sousa, passando pelos outros todos, por todas elas, hão de reparar agora quando virem os noticiários, têm dentro das vozes femininas tons mais baixos, mais nasal. Para quê? Para que as notícias tenham mais credibilidade. Talvez ainda vos fale da televisão daqui a um bocadinho. Então, avançando. Alguns jornalistas, fotojornalistas, sabem bem destas coisas da comunicação não verbal. Então o que é que fazem? Põem num jornal
esta fotografia que tiraram quando os dois levam a mão à cabeça, ou seja, este à esquerda, estão a ver, e este à direita ainda por cima, completo. Completo. Ou seja, eu não sei o que é que os jornalistas queriam dizer, mas de certeza deviam ter querido dizer alguma coisa, sim ou não? Sim. E mais, todos nós percebemos. Sabem que eu às vezes leio poucos jornais porque tenho pouco tempo, mas vejo as imagens todas dos jornais. Normalmente sei o que é a notícia. Eu já não preciso ler a notícia. Isto é um exagero, mas também é assim. Estabelecimento da comunicação ao mesmo nível do interlocutor. Sentado, deitado, de cócoras, ajoelhado. Querem ver? Sentado. Porquê que o professor está de pé se o aluno está sentado? Ainda por cima sentou no joelho, ótimo. Diga. Diga. Sim. Ouvi e percebi. Claro. Sim. Oxalá que a gente não chegue àquilo que chegou, por exemplo, à Inglaterra, em que há aqui uma coisa que eu um dia também vos podia falar, que é da proxémia, que eu tenho estado a utilizar, mas que os meus amigos não dão por isso, conscientemente, porque eu podia ter ficado ali sentadinho a ler os meus acetatos, não é? E eu disse logo, sou diretora, pelo amor de Deus, não sou capaz de estar preso ali, e não sou capaz de estar preso porque eu tenho que estar ao pé das pessoas. Eu ando normalmente bem, agora vocês vêm-me a arrastar os pés porque eu tenho medo de pisar o fio, ou tenho medo de galgar aí para baixo, mas ando como as outras pessoas. Pronto, então aqui deitado, aqui também, viram, são os mesmos personagens. Aqui o que conta é o espelhamento ao nível da posição. Os dois estão deitados. Na outra imagem tinham outra, aqui de cócoras. E porquê? Para ficar ao mesmo nível, para ficar do mesmo tamanho. Porque a pessoa sente-se muito mais confortável com uma pessoa do mesmo tamanho do que com um monstro ao pé. Eu ainda me lembro, eu agora, pronto, já se sabe que eu sou professor na Universidade de Évora. Há lá uma sala, que é a sala do Senado, que era uma sala onde eu, como aluno do liceu, tinha música. E eu olho para aquela sala e acho, mas como é que é possível esta sala ser deste tamanho, porque ela tinha um teto lá tão em cima? Não tinha nada, eu é que era assim. Estão a ver? Portanto, é preciso cuidar, porque às vezes este nosso tamanho põe muita da comunicação em causa. Então, aqui de cócoras também, aqui ainda por cima tem um espelhamento, que os dois estão com as pernas dobradas. Aqui, queria chamar a vossa atenção, porque há aqui de facto um espelhamento extraordinário. As duas estão de joelhos, as duas estão de braços dados naquela posição, sim ou não? Mas há aqui um pormenor que eu gostava que vocês encontrassem. Qual é o pormenor? Sim, a expressão também, olho no olho, a expressão toda, a cor das calças, exatamente, e a postura destes braços. Porquê é que os braços da menina não estão por baixo? Não. Estão por cima. Estão por cima porquê? Porque ela quer acalentar, ela quer fazer crescer. Estão a entender? E então, até nisto, temos que ter muito cuidado nestes pormenores. Porque senão a nossa intervenção sai-nos pela culatra. Não chegamos lá. É evidente que vocês podem dizer assim, até se o miúdo, se estivesse a fazer isso, o miúdo convidasse para pôr as mãos ao contrário. Sabem o que é que eu dizia naquela altura? Dizia, sim senhor, vamos lá brincar, agora sou eu por baixo, agora estou por cima. E ainda bem, porque eu estaria a crescer, que ele gostava de pôr por baixo, portanto seria lá acalentado. Estão a ver a ideia? E portanto estaria até com mais segurança do que o previsível. Olhar para os olhos do interlocutor é fundamental. Como sabem, eu estou a olhar desde que comecei a olhar para todos e não estou muito tempo sem olhar para as pessoas, para que todos se sintam abrangidos. E quando a gente olha olho no olho, aí a comunicação chega. Há bocado vimos aqui duas excelentes intervenções do diretor-geral de Educação e depois do outro senhor coordenador, e eu estava a reparar, eles tinham, sobretudo o primeiro, tinha um ponto.
tinha qualquer coisa ao lado daquele que estava a ler. Tecnicamente, se calhar não tiveram essa possibilidade técnica, o teleponto devia estar no sentido da câmara. E não estava. O que aconteceu é que aquela comunicação chegou, mas eu ficava tão desanimado quando ele desviava o olhar de mim para ler. E aí eu perdi-me um pouco nas ideias. Agora, chamando a vossa atenção, porque cá estou eu a dizer, estas coisas da gente saber a teoria só serve para compreendermos o mundo e para devolvermos ao mundo aquilo que lá fomos buscar. Fizemos investigação no terreno, trouxemos para a teoria. Agora é ao contrário. Certo? Bom, então, há uma coisa em televisão que se chama o contacto ocular, podia dizer em inglês, mas eu não gosto muito, porque não sei muito inglês, que eu sou de Românicas. Então, esse contacto ocular virtual. O que é o contacto ocular virtual? É aquele ponto da câmara para onde se olha e que faz com que, no ecrã, a pessoa que está a falar pareça estar a falar para cada um de nós, mesmo estando um aqui e o outro do outro lado. Então, isso é garantido à partida na comunicação pelos locutores e assim, porque senão eles não teriam tanta gente a ver televisão. E, sobretudo, ninguém entenderia que aquilo que eles estão a dizer era para si próprio. Portanto, o segundo elemento que já se descolou mais do texto, acabou por, em muitos momentos, estar mais a fixar-nos no olhar. Com os meus cumprimentos a ambos, com muita estima também por eles. Aqui, vocês veem, mais o contacto ocular entre o professor e o aluno. Não falem para os alunos sem estar a olhar para eles. E, sobretudo, temos que pensar, se eu estou a falar para este aluno, neste momento, ele é-me exclusivo e eu sou exclusivo para ele. Tudo o resto é paisagem. Porque se isso não acontece, não há o tal rapport. Avançando, aqui está mais uma situação. Adequar-se ao ritmo da respiração. Este que há bocado também já vos dizia. Só para ver que isto tem muito interesse, não só a título terapêutico, como eu há bocado dizia, ponha lá a mãe, vamos lá respirar ao mesmo tempo, mas também tem interesse na comunicação. Até mesmo quando a gente não sabe destas coisas, mas começa a sentir-se em rapport com outra pessoa, a gente acaba por ajustar a respiração ao outro. Só para verem que eu tenho razão. As pessoas que nós amamos, desde os nossos filhos às nossas mulheres, e assim, e até mesmo na relação sexual, quando ela é plena, quando é fazer amor e não é uma relação sexual só, então existe esse rapport a nível da respiração. E por isso também essa situação entre homem e mulher, entre pessoas, acaba por ser muito gratificante para... É como se fossem dois num só. Avançando, então, eu trouxe só estas imagens aqui um bocado românticas para ver. Aqui é a flor que ajuda a essa sintonia da respiração. Vamos os dois cheirar ao mesmo tempo. Estão a ver? Isto foi só uma imagem, uma metáfora que eu trouxe e depois achei graça àqueles bonecos. Bom, compassamento com a voz do interlocutor, o timbre, o tom, o ritmo, o volume, a velocidade. Ou seja, quando o miúdo está a falar connosco, nós falamos à mesma velocidade que ele. Ou então tentamos falar mais devagar se achamos que ele está a tropeçar nas próprias palavras. A ver se existe, de facto... Olha, as técnicas de venda por telefone baseiam... Eu tenho alunos que às vezes me dizem: sim senhor, foi isso que eu aprendi quando fiz formação para ir para o call center. O que é que eles aprendem? Se eu lá do outro lado digo assim: isto hoje não está a funcionar bem. Ele diz-me: então porquê é que não está a funcionar bem? Não me vai dizer: então porquê é que não está a funcionar bem? Aí eu desaitava-lhe logo, não é? Portanto, tem que, ao telefone, ir fazendo este rapport com o próprio, porque senão aquele que está a vender, por exemplo, uma coisa qualquer, não consegue vender. Usando vestuário ou peças de vestuário iguais ou semelhantes às dos outros. Aqui temos uma educadora que trabalha com estas crianças. Já me têm perguntado, não me têm perguntado muito porque esta é a segunda vez que mostro isto.
Mas já me têm perguntado, então, e agora eu tenho que... Pois lá, pode ter uma quantidade de t-shirts e para certas intervenções, olha, vamos lá buscar, que eu gostava de ficar igual a ti. Vou buscar aqui uma t-shirt de cor é tua, é amarela. Até vou também pôr uma que eu tenho aqui amarela. Vou despir esta, vou pôr para ficar igual. Quer dizer, isto pode ser uma técnica de comunicação que vai resultar extremamente bem depois na nossa intervenção educativa, profilática, etc. Aqui, e repare, o espelhar-nos em grupo significa pertencermos ao mesmo corpo. Não há nenhuma equipa de futebol que vá cada um com o seu equipamento. Sim ou não? Então, muitas vezes, e isto estamos a falar de uma altura em que nós usávamos bata, mas aqui estão a ver não é uma bata, mas é algo que faz espelhar e faz criar cor. A professora não tem, mas aqui, esta professora até tem. E aqui há um exagero enorme, que é dos próprios móveis terem a mesma cor que o próprio vestuário. Mas, de qualquer maneira, é uma forma de espelhamento. E que dá corpo. Querem ver? Uma equipa de cientistas que ganha um diploma, aparece a mostrar o diploma e tira a fotografia para a posteridade. Como é que aparece? Aparece todo ele, todo este corpo, com batas brancas. Porque se houvesse ali um que não, por exemplo este, que, não, vamos pôr aqui uma senhora a mandar isto tudo. Esta senhora, se ela aparecesse sem bata, nós identificávamos logo como sendo a chefe do grupo, por exemplo. Ou se calhar aquela que lavava as provetas. Estão a perceber? Pronto. Então, às vezes também é bom este espelhamento. Usando objetos iguais ou semelhantes aos do outro. Querem ver aqui? Olha. Pode não ser consciente, mas ainda bem que surge naturalmente. Agora, nós podemos fazer isso de uma maneira intencional. Para isso sabemos as coisas. A criança está aqui a fazer as letras ou a fazer um trabalho e depois quem a ajuda está também com um lápis na mão. Dizem-me assim, isso é para ela escrever. Se fosse para ela escrever também não tinha o bico virado ao contrário. Portanto, o que ela está ali a querer fazer é tomar a mesma posição para que depois aconteça o tal espelhamento e que a criança se sinta mais segurizada. Certo? Avançando. Estou quase no fim, e vou em 45 minutos. Usando adereços iguais ou semelhantes ao do outro. Os adereços, estão a ver? Estas meninas estão a apoiar a mesma equipa, levam estes dois adereços iguais. Aqui estas duas levam as gravatas iguais, também levam o resto. Já agora, só para ter uma ideia de que muitas vezes queremos espelhar as pessoas que são significativas para nós. Sobretudo as meninas, todas foram e estiveram em aulas, sobretudo na adolescência, começavam a tentar pôr um travessão igual ao da professora, pentear-se como a professora, sim ou não? Isto é uma experiência que as pessoas mais ou menos têm. Se não for com a professora, temos esta tendência para imitar, ou seja, reparem aqui, exatamente isso. Um exemplo muito... A expressão de um para o outro, igual. O espelhamento permite, portanto, estabelecer, manter. Olha que a gente não pode ficar descansado enquanto comunica. Se eu tivesse ficado descansado, porque eu vi que no primeiros segundos ficaram exatamente como estão agora, é atenção sepulcral, não diga assim, porque não é um sepulcro, vocês estão vivos. Vivos a darem feedback na comunicação. Mas estão, depois de 46 segundos, 46 minutos e 56 segundos, agora já são mais, sempre assim. Portanto, se eu não tivesse estabelecido o rapport inicial, eu não os tinha assim. Se eu tivesse mantido o rapport inicial, mas não tivesse mantido, agora não estavam assim. E daqui a pouco já vão ver que vamos cortar o rapport. Ou seja, quando eu acabar, der por encerrada a sessão, então cada um já vai à vida. E, portanto,
digamos que quando se rompe o encontro, que é, eu também posso estar a falar com uma pessoa, já chegou ao fim a conversa, já não há mais nada para dizer, então eu começo a não espelhar com ela. E assim que eu começo a não espelhar, a outra, ou até se eu olho para o relógio, isto não é espelhar. Portanto, a outra sente que a conversa... Reparem que a comunicação não verbal, já agora porque estamos todos muito preocupados com a disciplina, a comunicação não verbal permite-nos uma coisa, que é, por exemplo, passar corretivos aos outros sem nos expormos. Ou seja, eu digo com o corpo que já não estou interessado e que não me interessa a conversa. Mas não vou dizer à pessoa, já não estou interessado nessa conversa e já vou-me embora. Porque senão arranjava logo ali uma briga. Então, a comunicação não verbal tem esta possibilidade, que é a de não gerar conflitos vivos ou de apaziguar os conflitos. Porque as pessoas, com o corpo, olha, às vezes a gente até diz assim, eu lembrei-me desta agora, tu viste aquilo? Eu ainda não foi aquilo que ela me disse, mas já viste a maneira como ela me disse? O que é que ofende? É a maneira como se disse. E porquê é que se diz? A maneira onde é que está? A maneira está no corpo. E o que é que o corpo é? É a comunicação não verbal. E o que é que a comunicação não verbal carrega? Carrega a emoção e o sentimento. E a gente aborrece com a emoção e com o sentimento que gerou. Certo? Isto é lindo. Convido-vos para esta área porque é extraordinário. Ainda não. Pois, eu pensei, vou escolher ali fim. Mas depois pensei assim, se eu vou falar com um objetivo e se digo no fim de uma hora que acabou, chegou ao fim, então o que é que eu ali fui fazer? Fui lá fazer nada, mas ali estivesse em casa, a coçar-me. Então eu não pude pôr ali fim, porquê? Porque o meu desejo grande é que, de facto, estas coisas que aqui ouviram, estas coisas que eu pus em comum convosco, fazendo comunidade, que possam permanecer para além deste momento e que possam, de alguma maneira, transformar as nossas vidas, auxiliar-nos na nossa vida. Que isto vos estimule a ler sobre comunicação não verbal. Porque, seguramente, vão sentir-se, a princípio, mais inseguros. Porque eu não dava, por exemplo, que fazendo assim, isto demonstrava ao outro uma grande aflição. Eu não tinha essa consciência. Mas agora que eu tenho, olha, eu estava a fazer, ai que horror, que horror, que horror. Quer dizer, os meus alunos às vezes dizem assim, espera lá, é que eu antes estava muito mais à vontade. Agora isto está a tornar-se um suplício. E eu digo-lhes assim, deixem estar que isto depois passa. E quando é que passa? Passa quando eu, por exemplo, estou a comunicar com vocês, estas coisas estão integradas em mim e eu o faço naturalmente. Acham que eu estive aqui sem sinceridade naquilo que estive a dizer? Não. Portanto, se eu estivesse a passar teoria, não acreditavam em mim. E eu queria que acreditassem. Portanto, rapport e the end. Agora sim. Agora sim, isto. Devo dizer-vos que me fizeram muito feliz, porque, sendo eu da comunicação não verbal, fui capaz de perceber que estas palmas não eram palmas de circunstância. Agora sou eu que trabalho para todos os que queiram, todas as perguntas que queiram, tudo. Nomeadamente, calço lá com essa, que por isso não me leva ao lado nenhum. Se por acaso for isso que estejam a sentir. Estejam mesmo à vontade. Não tenho problemas nenhuns, nunca tive e agora, com a idade e assim, ainda menos problemas tenho. Aliás, quando fazem perguntas, normalmente, a gente diz que aprende sempre muito uns com os outros.
Às vezes sim, outras vezes não. E outras vezes também não vale a pena aprender de acordo com determinados modelos, portanto não estou interessado, acho que vocês poderão também não estar. Então, digo eu que quando me fazem perguntas eu aprendo. Isso eu aprendo.